Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nosso convidado de hoje é o doutor, professor, advogado Daniel Alves, historiador. Gente, mas o currículo dele é tão grande. Eu vou passar até a bola para você, Daniel, para você se apresentar, trazer aqui seu currículo, porque quando a gente teve acesso, né, ao currículo do nosso convidado de hoje, ele é gigantesco. Isso aí, a gente sempre pega, né, para dar uma olhada, buscar as pautas, para saber que podem ser as perguntas. E aí eu falei, não, tem muita coisa, então deixa que o Daniel Alves tá na seleção do Pendura, Daniel Alves, deixa que ele se apresente aí. Eu tive que vir diretamente, inclusive, da seleção, né? Tô chegando agora meio corrido, o técnico meio que brigou comigo, mas a gente trocou uma ideia. Ele no final te deu uma liberação deu uma liberada, vou pagar uma cervejinha pra ele, vai ficar tudo certo. E assim, acho que nosso encontro hoje, né, muito embora a gente esteja nesse ambiente do direito e tal, esteja fantasiado, né, mas é uma sexta, mas a gente tá naquele rolê, daqui a pouco a gente vai pra uma delegacia e tal, então tem que vestir a armadura. Mas acho que o encontro hoje tem que ser um encontro tranquilo, leve, né, e atravessado para alcançar vocês, né, as pessoas. A gente está precisando disso, né, alcançar as pessoas. E não é, né, numa fala talvez mais elucubrada que isso vai chegar, ainda mais se a gente pensar no nosso sistema educacional e tal. Assim, o meu currículo é muito atravessado também, né, sobre a minha própria proposta de vida, que é uma proposta política, né. Eu fiz uma primeira graduação em História, né? E essa graduação em História, ela está atravessada por um sonho, né, que surgiu a partir da 5ª série, lá quando eu estudava em Caxias, numa escola municipal de Caxias, né? Na Baixada Fluminense, do Caxias. A Fábio Machada, quando o Suécia se identifica. Isso, surgiu lá, né, esse interesse a partir de uma inspiração de um professor, o professor Paulo, né? Inclusive, eu sempre retorno lá quando possível, né, para fazer algumas falas, fala no sentido mesmo de, acho que de resgate, né? Falar para a molecada, olha, a gente é da periferia, é da Baixada Fluminense, mas há possibilidades, né, de alcançar determinados espaços. Então, eu acho que, não sei se vocês vão fazer alguma pergunta agora e tal, eu acho que então, antes de... Pode falar? Então tá. Você tá aí para falar. Fica à vontade. Então, eu tive esse interesse, né, em fazer história desde muito novo, né, desde muito pequeno, a partir desses contatos com o professor. Sempre gostei muito de ler, né, então a minha fala hoje também ela vai estar atravessada não necessariamente por questões jurídicas, mas por questões vinculadas à sociologia, vinculada à própria história, né, vinculada à antropologia, e vinculada à nossa vida, né, a vida de favela, né. Fui morador também da Mangueira, aqui perto, na zona norte do Rio de Janeiro. Morei lá antes, inclusive, de morar em Nova Campina, que é na Baixada Fluminense, né? Então, vou trazer um pouco de Bezerra, né, Racionais MCs, que é um pouco da nossa vivência, porque a minha ideia hoje, política, é isso, de alcançar determinadas pessoas de modo tranquilo, né, sem ser prolixo. Falava nos bastidores que quando eu comecei a dar aula, aliás, quando eu ainda cursava o curso de História, eu falava de modo muito prolixo, sabe? E achava que isso era legal. Né? Porque muitas vezes os intelectuais que a gente vê como espelhos dentro de determinadas instituições de ensino, né? Dentro do campo do direito, né? Ontem eu estava vendo uma fala do STF, falei, gente, olha, eu que sou advogado, tô achando isso chato pra cacete, imagina o povão, sabe? Isso aí. Então, assim, eu acho que a gente cada vez mais tem que pensar numa realidade em torno do direito, né, para alcançar as pessoas. Então, eu tenho assumido esse linguajar, né, justamente para tentar alcançar os corações e mentes de determinadas pessoas. Eu li um texto na idade, quando eu era no ensino médio, que ele dizia que a gente tem que ser poliglota, né, no nosso próprio idioma, né? Eu falo de modo muito povão, mas, em certo sentido, para dar uma carteirada na academia, a gente tem que fazer uso, né, de determinados jargões na hora da escrita, né? Fala, olha, eu estou falando assim, igual a Lélia Gonzalez faz. Eu costumo dizer que a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual negra, esquecida, apagada, politicamente apagada, né, dos currículos escolares, ela consegue ir de Bezerra da Silva, ao que se refere ao seu modo de se expressar, a Lacan, né, em um parágrafo. Ou seja, ao mesmo tempo que ela fala, olha, eu estou falando da favela porque minha mãe foi empregada doméstica, porque eu sou uma mulher negra no Brasil, falando a partir de uma localidade que a princípio não seria minha, né, porque a gente pensar qual é o papel da mulher negra no Brasil, é um papel muitas vezes vinculado, né, a uma determinada subalternidade que foi, né, naturalizada, empregada doméstica, e a gente viu o problema todo que teve quando houve uma luta, né, efetivada na lei das empregadas domésticas, que dá o básico. Vocês que estão da área do trabalho, embora não curta muito, ela basicamente dá o direito, né, do trabalho para ela. Então, assim... Direito do trabalho, não é comigo, não. Não, mas é exatamente isso, pessoal é tudo de real. casa, deixa eu gravar o nosso comentário, do nosso convidado.
Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Ó você, Mangueira, Caxias, galera de Santa Cruz, se inscreve aí no canal aí. Paciência, todo mundo, Zona Oeste. Mas seu estilo de vida não combina muito com o que o Pendura trouxe. Trazer informação de qualidade, honestidade intelectual, porque está faltando muito isso nos canais de informação, entendeu? Sem estelionato intelectual, honesto e simples, para as pessoas entenderem. E assim, até pelo que você estava trazendo aqui, quando a gente vai, muitas das vezes, né, no nosso dia a dia, despachar uma petição, conversar, muitas das vezes nem mesmo com o juiz ou desembargador, muitas das vezes a gente trata primeiro com o assessor para depois, né, chegar até o juiz ou desembargador. Primeira coisa que hoje acontece, antigamente não, mas hoje a primeira coisa doutora, faz um parágrafo bem sucinto do que você quer, do que você deseja, qual o seu pedido. Então, cada vez mais eu acho que hoje o judiciário mesmo, ele requer, pela quantidade de demandas que nós temos hoje, graças a Deus, porque o acesso à justiça, então, está de fato acontecendo, a gente tem que economizar nas palavras, né? Vamos dizer assim, vamos ser direto e reto pelo que a gente quer e trazer essa forma de falar para o próximo que ele entenda, né, o que a gente está querendo e trazer o direito também para a pessoa poder entender o que está acontecendo, o que está escrito ali naquelas entrelinhas, né, que é o que muita gente não consegue entender. Exatamente, né? E assim, pensando assim um pouco com a antropologia, é muito comum você ver em determinadas, com a sociologia, né, determinadas práticas, com determinados grupos, você ter determinados modos de se falar, de se colocar, de se vestir, até para se diferenciar dos outros. Mas só que me parece que no direito a gente tem que pensar também que a linguagem ela também não é necessariamente escrita tão somente, né? É uma linguagem que ela está atravessada pela vestimenta. Não queria estar de terno e gravata hoje, mas como eu vou a uma delegacia, é melhor ir, né? Muito embora, para não criar problemas. Já estou de dread, né? É melhor já ir de terno e gravata para não criar grandes alarmes. E então a roupa fala muito, né? Os espaços do direito falam muito, né? Eu costumo dizer que, como eu fui um cara criado na periferia, né, e atravessado por pessoas, às vezes, vinculadas, né, ao tráfico de drogas, agora morando na Zona Oeste, já moro há 15 anos, por milicianos, né, por grupos paramilitares, me sentia muitas das vezes muito mais à vontade para tentar, antes mesmo de ser advogado, falar com essas pessoas para resolver determinados conflitos, como, por exemplo, eu ainda adolescente, tive a infeliz oportunidade, né, de interceder por uma jovem que teria seu cabelo raspado no tráfico de drogas. Eu fui lá e falei, troquei uma ideia, não é bem assim, e não sei o que, e a jovem não teve o cabelo raspado, né? Você foi um advogado do Tribunal da Milícia. Não, no caso do tráfico, né? Tráfico de drogas. E depois adolescente ainda. Isso, adolescente, estava pensando em ingressar no curso de História, né? E depois eu tirei algumas pessoas usuárias de droga, né? De maconha, das mãos da milícia, né? Porque quando houve a expansão de grupos paramilitares nas localidades, né, de Paciência, né? Eu moro onde tem o maior, né, grupo paramilitar miliciano do estado do Rio de Janeiro, né, que é ali a região mesmo de Paciência. Isso é uma coisa pública, né, tá na televisão, não estou falando nada que ninguém não saiba. Aqui no Rio de Janeiro é super normal. Se você não é do Rio de Janeiro e está nos assistindo, depois você dá um Google aí, porque... Então, quando houve essa expansão, né, mesmo se você não tivesse envolvimento com determinados grupos, né, mas fosse usuário de drogas, você estava se colocando na linha de tiro. Então, chegava eu da minha escola, né, no ensino médio ainda, a escola que eu vou até hoje fazer uma fala, o Alemão Freire, em Campo Grande. Aí eu vi alguns jovens, né, já prontos para serem abatidos, né? Eu sabia que eles eram só usuários. Aí foi eu lá de novo fazer essa fala, essa intermediação, enfim, aí consegui. E assim, em contrapartida, quando eu me encontrei no curso de Direito, e eu fiz por uma opção política, né? Não foi necessariamente porque, olha, eu quero, mas eu tenho que entender esse idioma, né? Eu gosto hoje do direito na prática. Mas fico com uma dúvida, rapidinho, antes de ingressar no direito. Você falou uma infeliz ideia. Teve algum problema? Porque ali, no caso, você salvou a vida da pessoa. Uma infeliz... infeliz não foi infeliz ideia, foi infeliz circunstância, no caso. Foi a circunstância que é uma circunstância feliz, né? Ah, então, porque no final deu tudo certo. Salvou aquela pessoa. Deu tudo certo. Porque eu tava achando que poderia ter... Não, porque assim, sua família, porque são relações normativas, por assim dizer, né? Muito embora a gente que venha do campo do direito acredite que a normatividade só se estabeleça a partir do que está no vade-mecum ou da linguagem do Estado, mas que tem efetividade ali naquele determinados espaços. São tribunais, em certo sentido, que vão tentar resolver determinadas
questões. E ali estava sendo uma questão a ser resolvida. Raspar ou não raspar a cabeça de uma determinada pessoa. Né? E eu acabei... O Tribunal do Tráfico funciona numa velocidade, numa efetividade surpreendente, né? Porque dizem que não tem pena de morte, mas quem conhece o Tribunal do Tráfico, sabe que não, quem conhece todo dia se mata. E quem conhece a atuação da própria polícia, né? Seja a polícia militar, a polícia sim. civil e agora até a polícia rodoviária federal, né? Então quem conhece a atuação, essas práticas, que infelizmente hoje são atravessadas por uma lógica de extermínio de um determinado corpo, que é o corpo negro, né? Enfim, a gente vai falar um pouco disso mais na frente. E em contrapartida você observa que, muito embora haja essa questão, né, dessas coisas mais sucintas, que me parece que é muito mais uma lógica atravessada para tentar suprir uma determinada necessidade burocrática do próprio Estado, né, em razão desse mundo cada vez mais judicializado, do que tentar alcançar uma linguagem das pessoas. Porque, assim, o campo do direito se estabelece a partir de uma linguagem de vestimenta que se distancia das pessoas, né? O próprio local, né, onde acontecem essas audiências são locais extremamente constrangedores, eu falo a partir da minha experiência. Eu não sabia, olha só, eu dei o exemplo do tráfico e da questão da milícia, porque ali eu fui de boa, eu me senti super à vontade para dialogar com aquela galera. Mas nas minhas primeiras audiências, eu falei, gente, o que eu faço? Aonde eu sento? Será que eu posso falar isso? Às vezes um regramento, né, que não vai resolver nada. Sim. Por exemplo, rapidinho, gente, pessoal de casa, só cortando um pouquinho você, Claro. Daniel, vou te chamar de você, tá? Não, claro. Só para vocês terem uma ideia, gente, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o juiz fica num lado da mesa, de frente, e cada lado fica uma parte, reclamante e reclamado. Essa localização de reclamante e reclamado, na área civil, é completamente diferente de autor e réu. Então, assim, o advogado, ele tem que ainda, além de todo, tem que saber, tecnicamente, onde ele deve ou não sentar de cada lado da mesa. Então, acredito que eu nunca fui numa audiência criminal, não sei. Se lá também tem isso, né? Ali fica o advogado, ali fica testemunha, defesa. Júri, então, nem se fala, né? Que deve ter 500 assistentes de acusação, não sei o quê. Enfim. Então, perdão. Não, pode concluir. Não, então é isso. São os espaços do Poder Judiciário também expressando uma linguagem que muitas vezes afasta as pessoas. Isso. Então, é disso que eu estou falando, sabe? Por exemplo, agora eu estou como presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Cruz, né? A primeira Comissão de Igualdade Racial de Santa Cruz. A primeira Comissão de Igualdade Racial de Santa Cruz em uma subseção... Nesse... Não. Agora, 2022, Não. 2021? Começamos em 2022. 22? 2022. E a subseção já tem mais de 30 anos. Né? E assim, a questão de criar uma comissão, ela vem muito da própria vontade, né, dos advogados. Até porque é um trabalho voluntário, né? A gente não recebe nada para isso, mas isso mostra muito das próprias preocupações raciais ao que se refere ao cotidiano das pessoas, né, no Brasil. Santa Cruz não é Leblon, Santa Cruz não é Ipanema, Santa Cruz é um bairro, um dos bairros mais negros, né, mais pretos do município do Rio de Janeiro, assim como Campo Grande, mas não houve uma preocupação nesse sentido. Isso diz muito, inclusive, né, ao que se refere a questão da própria identidade, né, das pessoas periferizadas em torno do que é ser preto, o que é ser negro, se isso de fato importa, se há ou não um letramento racial dessas pessoas, sabe? Então, isso é extremamente complexo. Então, nessa estada como presidente de Comissão de Igualdade Racial, uma das principais estratégias nossas foi trazer o povão, né? Foi trazer o povo para dentro da OAB, né? Trazer a sociedade civil organizada ou não para dentro da OAB. E quando essas pessoas começaram a ingressar, não só como meros espectadores, mas também como protagonistas no sentido de fazer suas falas, né? Até porque tem muita gente boa fazendo diversas atuações em diversas áreas em Santa Cruz, mas dar a voz para essas pessoas, muitos dos depoimentos eram: poxa, eu nem sabia que eu podia entrar, não é isso? Eu nem sabia com que roupa eu viria. Sim. Então, assim, é isso. São os espaços que você não sabe onde sentar, não sabe o que fazer, não sabe o que você pode falar, até onde você... Então, a todo momento, são espaços de controle que não geram conforto. E por isso que eu tive muita preocupação em falar: gente, olha só, aqui é um espaço que a gente vai ficar de boa, aqui hoje, né? Por mim, a gente estaria até bebendo a cervejinha, já que sextou. Mas é para ficar de boa mesmo, sabe? Depois da delegacia, aí tu tomava a cervejinha. Agora... Porque a nossa vivência enquanto advogado é tão tensa. A gente tem que ficar se preocupando com cada detalhe, né? Com o juiz se vai achar que a gente domina ou não a nossa área, né? Com o Ministério Público que vai ficar olhando a gente com cara de bunda, sabe? E é isso, parece que o cara nem passa. E uma coisa que eu penso também, essa cara de bunda, né? Às vezes, eu sinto muito isso, quando a gente vai sustentar, muitos não prestam atenção no que você está sustentando, né? No tribunal. Mas outros ficam olhando assim para ver, vai gaguejar. O que ele vai falar? Vamos ver o que esse daí vai dizer. Ou então ficou assim, falou nada com nada. Eu acho que eles têm
pensamento, o próximo né? do ego, né? Levado à milésima potência. É o desdém, né? E assim, a gente tem que pensar também que isso tá atravessado por uma própria prática da nossa sociabilidade, né? De como o Brasil optou, né, ver o outro em sociedade. E a gente não pode esquecer também que o Brasil é o único império das Américas, né? Vieram 17 mil pessoas de uma corte europeia que trouxe todas as contradições. Gente, né? adoro quando vem professor de história. Essa história é muito bom. Mas antes de falar pro pessoal de casa, Fala aí. isso é nosso primeiro episódio aí, quando a gente lançou o Pendura, foi com a doutora Ângela Quimbão, que criou a advocacia Preta Carioca. Então, um beijo pra você, o seu programa bombou, já bateu mais de 1000 no primeiro, entendeu? E ela, ela é sensacional, falou de adoção, então vale a pena o pessoal conferir a entrevista da doutora Ângela. Chamamos da Basílio, que é vice-presidente da OAB, já esteve aqui com a gente, né? E quem sabe o Luciano Bandeira, o presidente, porque é uma gestão da OAB que realmente cedeu um espaço e está tendo vários congressos da advocacia. Está abrindo as portas, né, para a sociedade. Você falou da OAB de Santa Cruz, é a primeira vez, né? Isso. Não tinha no passado, pelo menos não tinha, né? Porque é o primeiro, é a sua presidente da Comissão de Santa Cruz. Então, eu gostaria de dar até uns parabéns para a OAB, porque realmente está chamando a galera. Tá chamando... Ainda está longe, né, do ideal. Sempre vai ficar longe, né? Porque é uma dívida muito histórica, mas o espaço abriu. Exatamente. Queria aproveitar também para mandar um beijo aí para a doutora Ângela, né? Uma grande querida aí, a nossa presidente da Associação Preta Carioca. Eu fico muito feliz em fazer parte, né? A partir, inclusive, da ponte dela que eu estou aqui fazendo essa fala, enfim, nessa correria toda. Ela é embaixadora do Pendura Podcast. Ah, que legal. A gente nomeou ela. Então, assim, a gente teve 17 mil pessoas que vieram para cá trazendo, né, uma mentalidade aristocrática. Né? E isso vai atravessar o próprio corpo jurídico, né? Que primeiro se formou em Portugal, né? Depois começou a surgir as escolas aqui, mas que vai trazer no seu corpo, no seu modo de ser, uma concepção de que eu não sou igual às outras pessoas, né? Eu sou um desembargador, eu sou um juiz, não é isso? Sim. Eu sou promotor de justiça, e isso vai estar atravessado pela sua fala, pela sua vestimenta, a fala que não está nem um pouco preocupada em alcançar as pessoas. Estava dizendo, né? Daniel, comum. Perdão, pode dizer. Só uma coisa. Você fez história e depois ingressou em direito. Você era professor? Fez história, virou professor e foi fazer direito? Isso, então, olha só, tem que explicar isso aí também. Não, porque eu fiquei, quando você falou das figuras, e eu pensando, eu acho que será que ele então deu aula e depois ele virou advogado e agora dá aula do direito, de história, Explica pra gente. Isso. Queria ensinar. Assim, conta a sua trajetória pra gente. Eu optei justamente para não chegar no começo. Como é que eu faço? Assim, eu também. Eu optei por não fazer uma fala falando um pouco da minha trajetória de modo mais linear, porque eu ia acabar só eu falando, né? A ideia não é essa. A gente percebeu pelo seu currículo. Era só tentar mesmo diluir, então vocês podem fazer perguntas em qualquer momento, né? Era justamente diluir toda essa minha fala, né? A partir essa minha trajetória a partir das perguntas de vocês e conforme eu for me posicionando aqui. Então, assim, a minha vida é uma vida muito próxima de qualquer preto no Brasil, né? O preto, negro, enfim, e essa terminologia é uma terminologia que eu nem me preocupo tanto em fazer uma diferenciação, né? As questões são bem mais drásticas do que parecem. Sim. E, então, eu tive um momento, por morar em periferia, né, que, infelizmente, houve uma atração ao que se refere a uma questão criminosa, né? O percurso criminoso, ele, em certo sentido, começou a me atravessar, né? Estava mais próximo, estava mais fácil. A gente vê, às vezes, faltando um pão em casa, umas questões, mas por algum motivo. E por eu sempre gostar de ler, né? Eu leio muito, desde moleque, enfim. Eu acabei, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que acessar os espaços, enfim, e foi isso mais ou menos que aconteceu. Tão louco, eu sempre gostei de estudar que na terceira série, né, queriam me adiantar para a quinta série, né? Fiz uma prova para ser adiantado para a quinta série. Acabou que eu não consegui nem fazer a prova, mas aí fiquei meio puto da vida na quarta série. A quarta série foi a série que eu mais me dei mal, assim, porque eu morava perto de Cachoeira, não ia mais para aula, estava revoltado, mas depois aconteceu alguma coisa que na quinta eu retornei a ser o Daniel, que eu era estudioso. E logo a quinta série, hein? Que a quinta série vive. Tem gente que nunca saiu da quinta série. Então assim, aí eu trabalhei com construção civil, trabalhei muito tempo na Praia de Grumari, né?
andando naquela praia, tipo, vendendo coca, vendendo água, Skol, sanduíche natural. Isso já no final do segundo grau, assim, terminando. Para trazer o... Isso, durante o segundo grau. E assim, eu comecei... E quando não era verão, né, aconteceu uma coisa interessante também. Como o pessoal, sei lá, essa coisa de corredor, né? Pô, Daniel gosta de estudar, eu sempre lia na rua andando. Aí uma senhorinha bateu lá no meu portão de casa, você pode me ensinar ali? Eu falei, caraca, oi? Eu não sou professor. Eu só tinha 17 anos na época. Não, enfim. Aí eu assumi esse papel, né? Eu comecei, então, alfabetizando idosos, né? Então, até tem uns tristes relatos, a maioria dos meus alunos já morreram, então, né, você que estava querendo... É uma piada meio pesada, né, mas... Não é uma estatística muito boa, aí, se você quer ser meu aluno. Não é uma estatística muito boa. Eu quero mais ser seu aluno. Então, meu Deus, que porra. Então, eu comecei alfabetizando idosos, né? E eu acho que eles foram gostando que começou Pelo menos eles vão voltar para reclamar. não voltou ninguém para reclamar até hoje. E eu comecei a dar aula para os netos, né, desses idosos, depois para os filhos dos idosos. E eu acabei formando ali, né, um grupo, uma explicadora dentro de casa, uma explicadora meio esquisita. Porque como eu sempre lia filosofia, eu falava, gente, vocês não vão fazer o trabalho de casa aqui na explicadora, aqui nesse reforço escolar. O trabalho de casa vocês fazem em casa. Então, eles faziam outra coisa, né? E a gente Aristóteles... A gente pensava em novas metodologias, enfim. Aí, nessa brincadeira, eu fiquei um tempo, né? Trabalhando no verão na praia, dando aula em casa, né? Quando não era verão. E teve um pai de um aluno, né? Que ele bateu no meu portão uma vez. Uma porradão. Negãozão, eu grandão, mas eu queria mais forte. Falei, fodeu. Vou tomar porrada. O que tu tá fazendo com meu filho? Eu falei, ih, cara, nada, cara. Pô, o cara tá lendo até jornal. Agora que comprar jornal? Porra, agora tem que ficar gastando dinheiro com o Globo, com o cara, porra, o valor econômico. Enfim. E depois ingressei, né, na questão de história. E quando eu estava fazendo o curso de História, no último período do curso de História, eu fui convidado, literalmente convidado para trabalhar na faculdade da Cândido Mendes, né? Me ligaram no feriado de São Jorge. Olha só, era a vontade da... Eu nem tinha botado o currículo e na época eu já estava trabalhando, eu trabalhava como balconista em um restaurante em Santa Cruz, né? E a gente também não pode se enganar. Às vezes eu vou falando de várias coisas ao mesmo tempo, perdão, gente. Não, mas tá fazendo a linha, a gente está acompanhando, tá indo. Então, beleza. Eu estudava... fui convidado, né, para trabalhar na faculdade, no último período do curso de História, mas só para voltar um pouco, eu já tinha tentado fazer faculdade antes, tinha iniciado o curso de História em uma outra instituição, isso acho que talvez, sei lá, 2006, 2007, não lembro, mas por questão financeira não deu, e a pública não era uma realidade, porque essa questão do estudo integral, longe de casa e tal, era muito complicado, né, por mais que nos primeiros Enem, acho que foi o primeiro ou segundo Enem, eu tenho tirado uma boa nota, mas acabei dormindo na praia, uma boa nota mesmo para fazer onde eu queria fazer, mas enfim. Nós recebemos aqui o procurador do Estado, Augusto Werneck, que foi responsável pela criação da lei de cotas aqui na UERJ, né? Começou aqui. Mas eu acho que você já é uma geração anterior. Isso. Mas não só isso, independente essa questão da aula ser integral, você não consegue muitas das vezes se sustentar dentro do âmbito da faculdade de livros. Por centro é passagem, é caro. Não, e alimentação, livro, vestimenta, porque uma hora você vai fazer uma monitoria lá, essa questão que a gente tem que, às vezes, usar um terno e gravata, exatamente. Então, enfim, questão da vida também, questão mesmo de perspectiva, que às vezes eu não tinha essa perspectiva de mundo. Achou que iria fazer, Isso. Né? Aí eu fui convidado para trabalhar nessa universidade, né? Trabalhei em vários setores. Aí, o primeiro setor que eu fui convidado, né, foi justamente na biblioteca, né? Fui auxiliar de biblioteca, e lá eu aprendi muitas coisas, né? Aprendi muito sobre metodologia científica. Se tem a galera que sabe de metodologia científica, é o pessoal de biblioteconomia. Beijão, Claudinha. Essa galera... Estou precisando de uma aula disso, mas mas tudo bem. bem. Tá trabalhando, você tá lendo, né? Formatação da OAB e da ABNT, esse negócio todo. Por que existe isso? Me explica! Enfim, aí eu acabei... E essa questão de falta de perspectiva é tão louca, né? Porque eu nesse momento que me convidaram para trabalhar na instituição, eu quase não fui. Né? Eu quase não fui, porque eu falei, tô terminando a faculdade, mesmo sabendo que lá dava bolsa para funcionários, né, de estudo. Eu falei, já tô terminando a faculdade, faltam só 3 meses, para que eu vou? Aí eu perguntei a um colega, por que tu acha? Fiquei na dúvida, mano, fiquei na dúvida.
Aí eu perguntei com ela, o que você acha? Pô, Daniel, você quer ser professor ou cozinheiro? Ele, pô, esse argumento me convence, né? Eu falei, quero ser professor. Então, e trabalhar na instituição de ensino superior abriu minha mente, né, para diversas questões, que eu acho que não vai dar nem tempo de falar. E aí eu ingressei no curso de Direito, né? Comecei como na biblioteca onde eu trabalhava, o aluno não tinha acesso aos livros, e o auxiliar de biblioteca que fazia essa mediação, eu ficava muito pé da vida se o cara fosse lá e não tivesse a informação. Então eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa biblioteca e tenho que conhecer uma outra coisa que é muito importante. Qual é a vibe de cada curso? Porque o cara do direito tem uma vibe, o cara de engenharia tem uma outra. Você fazia a faculdade onde? Lá ou aqui, no centro? Na época, eu estudei no centro de Direito, eu fiz Direito na UCAN do centro, mas estudei na UCAN de Santa Cruz, História. Mas o cozinheiro hoje em dia, ser chefe também tá dando dinheiro, né? Muito mais que advogado, porque advogado tá no pendor, hein? Mas hoje você é uma celebridade do direito. Mas assim, fala. O mundo do direito, né, até você ganhar um reconhecimento, o dinheiro, poder se sustentar e estudar no Brasil demora, né? É um resultado que vem a muito longo prazo. Tem que fazer pós, estudar, se especializar. Então, a advocacia é um nicho meio fechado. Então, muita gente desiste, né? No meio do você caminho. Você foi um batalhador e está aí até hoje. A gente, quando a gente não tem, né, aquela herança de escritório, né, vamos dizer assim, né, não tem um sobrenome, não tem um pai que tem um escritório que passou... A gente tem que ralar, trabalhar. Exatamente. No dia da entrevista com a doutora Ana Tereza Basílio, ela estava trazendo o projeto da mentoria, porque ela falou, existe tanta gente boa que a OAB, às vezes, não tem ciência de como aquele advogado ou advogada é bom na área de atuação e a gente, às vezes, não dá oportunidade. Então, ela criou o projeto Mentoria, que é exatamente para tentar buscar essas pessoas para darem aulas, né, para outros advogados, dando essa mentoria exatamente nesse sentido, porque tem muita gente boa que ainda precisa dessa oportunidade. Mas segue lá. Aí você estava na biblioteca vendo os livros. Enfim, aí de repente, justamente para dar uma melhor informação para o aluno, eu comecei a analisar as ementas de vários cursos, e a ementa do curso de Direito me interessou bastante. Eu fiz Direito sem pedir isenção de nada, essa coisa de gostar de ler é fora. E as primeiras disciplinas, as disciplinas propedêuticas, que geralmente o aluno de Direito detesta, né, até porque essas disciplinas não vão cair no concurso público, e essa é uma questão que a gente tem que se preocupar também nessa lógica concurseira e tal. Isso aí. Enfim, o cara não liga porque tem ciência política, né, tem introdução à sociologia jurídica, né, ética e teoria da justiça. Então são disciplinas que vão... tinha até o português, não sei se ainda tem. São matérias que você está lecionando também. História do direito? Isso, é nessa área, isso. A história do direito brasileiro, e o pessoal está muito... Não se preocupa muito com isso, né? E são... olha só. Perdão. 18, 19, a maioria, 18, 19 anos, meu amigo. O cara ali, a maioria, 90% é chopada, é festa, não vai estudar a história do direito, não vai estudar filosofia. Essa é a verdade. Todo mundo Mas eu já acho teve 18 que hoje anos. em dia está mudando um pouco esse perfil do universitário. Antigamente, o perfil universitário era esse, né? O jovem que chega... Hoje você entra numa universidade, você percebe que são pessoas mais maduras. Você pode dizer melhor do que a gente que você está lá, né? São alunos, são de mais idades, às vezes. Isso, sim. Né? Aí vai depender muito do horário. As turmas da manhã geralmente tem pessoas mais jovens, né? Mas a turma da noite, majoritariamente, são pessoas mais adultas, né? Enfim, mais velhas e tal. Às vezes tem pessoas que já passaram de 60 anos. Eu comecei minha faculdade fazendo na parte da tarde, olha isso. Por causa dos descontos da bolsa que eu tinha. Era na parte da tarde. Era aqui no centro também. Sexta-feira, acabava às 11h30, todo mundo ia pra praia e eu tinha que trabalhar, né? Todo mundo ia pra praia, eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha dinheiro. E assim, eu tô dando essa volta toda para explicar para ela essa questão, eu não esqueci, né? Se eu comecei, se eu dava aula primeiro de história, daí já fui pro direito, enfim. Então, assim, conforme eu estava terminando o curso de história, eu vi essa possibilidade, né, a partir da bolsa e a partir dessa ementa, mas só que teve uma questão chave, né, e aí a gente pensa as questões que atravessam você ser um homem preto no Brasil, né, essa questão da violência toda. Estava até conversando com minha mãe esses dias, a gente já conhece mais pessoas que morreram, né, por tiro, por morte matada, do que a gente gostaria de conhecer, né, infelizmente a realidade da morte é uma realidade que nos atravessa, pessoas jovens e tal. E teve um fato específico que foi uma questão importante para eu já fazer direito. Eu não tive nem tempo de respirar. Eu fiz história
Estava colando o grau ao mesmo tempo já fazendo direito. Então foi automático. Automático. Eu vim dando aula de reforço, eu organizava pré-vestibular. Então foi tudo... Tudo muito... É uma coisa que a gente percebe também, e é uma coisa que eu faço uma leitura agora, né? E é muito louco porque quando eu fiz o curso de História não tinha um letramento racial, né? Muito embora seja um negro retinto, né? Essas questões de que é negro, que é no Brasil, o que é a população negra no Brasil é muito complicado também. Só isso daria um podcast completo. Sim. Depois a gente volta pra falar assim, tá? Vai ter o episódio 2, tá, gente? Daniel Alves vai dar um tempo da seleção e vai voltar para falar. Todo mundo. Né? Vim com a taça. E como é que se diz? Uma questão chave foi quando um amigo, né, um colega próximo, ele foi preso, tal, uma questão assim, injusta, o cara, enfim, uma questão que estava para ter sido resolvido com a própria polícia, o PM que foi lá, mas como esse colega meu, quando ele bebia, ele ficava meio alterado, falava algumas gracinhas, o cara talvez não tenha tido paciência. O cara, um palito, né? Esse colega era um palito, e ele acabou sendo preso e tal, em flagrante, e levaram ele aqui pro presídio que tem aqui em São Gonçalo, né? E o cara ficou 3 meses lá, né? 3 meses, um maluco de 21 anos. Eu nunca tive coragem, né, de perguntar para ele depois que ele saiu. Então, assim que aconteceu essa prisão, a família dele veio me procurar, né? Eu não era advogado nem nada. E eu fiquei muito triste por eu não conhecer esse idioma e nem saber como eu poderia ajudar, sabe? E assim, eu tenho muita dificuldade também em pedir ajuda às outras pessoas, né? Porque mas a gente ele tem... brigou com o policial, assim, discutiu? Eu não quis saber detalhes, sabe? Tá. Mas alguma coisa aconteceu, talvez uma postura e tal. E assim, como é uma coisa também, acho que de ser preto no Brasil, hoje eu observo isso, a partir desse letramento racial, a gente está sempre com pressa, a gente está sempre falando muito rápido, a gente sempre pensa que não pode perder tempo, porque está atrasado em algum sentido, isso, né? E por isso que eu saí emendando tudo, né? Eu vou fazendo as coisas e tal, pensando sempre que essa vida que está mais ou menos estabilizada agora pode do nada mudar. Então a gente está sempre andando nessa berlinda. Então chegou essa demanda para mim, falei, gente, eu não sei o que fazer, mas também não tenho coragem, talvez, muito trabalhando, conhecendo vários advogados, pedir, sabe? Eu tenho essa grande dificuldade, essa ajuda. Eu tentei, mas a ajuda também não foi satisfatória. Falei, cara, eu tenho que assumir esse idioma do direito, né? Eu tenho que assumir esse idioma. Enfim, que idioma é esse? Que espaço é esse? Aí essa foi a virada-chave para eu definitivamente ingressar no curso. Ainda mais, né, que depois desses 3 meses, ele saiu, né, da cadeia e passou mal. Eu não sei o que aconteceu também. Eu falei, não vou perguntar à família, que a gente vai no enterro e tal. E o cara era muito próximo. Ele morreu, né? Caramba. Eu sei que quando ele saiu da prisão, ele morreu, ele passou mal dentro do trem e morreu. Depois de passar por tudo. Eu sei que quando ele saiu da cadeia, ele já não era mais a mesma pessoa, cara. E eu nunca perguntei por que aconteceu, né? E assim, eu tenho uma realidade, cara, por isso que eu falei, a minha vida é muito próxima de qualquer preto brasileiro. Eu tenho uma realidade de ter ido visitar pessoas, né, próximas, em presídio, não é isso? Né? Eu tenho uma realidade de ter uma mãe que infelizmente foi presa. E essa é a vida do preto. Eu não estou falando nada de absurdo, sabe? Estou falando uma coisa que acontece na nossa vida. Você ter colegas sendo assassinados, muitos dos colegas que conviveram comigo na Baixada Fluminense já morreram porque se envolveram com tráfico, e mortes drásticas, sabe? De cortar a cabeça, de tripar uma pessoa. Teve um que eu falei, gente, que Lu, logo o leite com pera da rua, foi ele que era o cara que tinha bola, que tinha um videogame, né? Entrou no tráfico e mataram o cara dessa forma. Né? Eu nem acreditei que foi uma questão mais recente, faz uns 5, 7 anos atrás. Né? Então, tu fica, caraca, e isso vai atravessando a gente nessas vivências, né? Aí você tem essa ponta vinculada à questão policial e também tem a ponta, que é uma ponta que está me preocupando bastante agora, também é a questão da saúde, né? Que também daria uma outra fala. Então, eu entrei no direito, e a minha trajetória é uma trajetória política, antes de tudo, justamente para tentar entender esse idioma e não pensar esse espaço como uma reprodução da desigualdade. Tem uma fala muito comum no curso de Direito, que é os operadores do direito, né? Porque o direito moderno, o direito contemporâneo, isso surge a partir de uma lógica muito burocrática, né? Um dia eu estava numa sala de audiência, aí a promotora fez as alegações finais, já vem pronta. Falei, gente, eu estou diante de um robô, isso não é uma pessoa, ela não está nem vendo aqui o cara, sabe? É um robô. Já está pronto e não muda, né? Já está pronto, não muda. Esses dias a Gal Costa morreu, né? Acho que foi antes de ontem. E eu estava dando aula de metodologia científica, dou aula de... Então você vai explicar já para que serve a regra da BNT. Aí eu saí assim, vi no grupo do WhatsApp, caraca, a Gal Costa morreu. Né? Aí eu lembro que eu tinha ido no show dela no ano passado, no Vivo, né? Eu sou muito ruim de tirar foto, sempre esqueço. Por isso que eu até falei para lembrar, tirar uma fotinha no final. Vamos tirar. Aí
Eu lembrei que no show da Gal Costa, né? Quando eu fui, era um showzinho com mesa, todo mundo sentado, tinha um cara que estava de costas para Gal Costa, totalmente inerte, sabe? Inerte não, totalmente estrangeiro ali, nem se preocupando com o que estava acontecendo, né? Ou seja, ele estava indiferente, né? Aquele grande espetáculo, que era o espetáculo de ouvir. Tava só passando a hora. Eu estava comendo, bebendo, descosta, literalmente descosta para Gal Costa. Eu me pergunto, né? Para artista, né? Que a arte também é importante, né? A arte salva vidas, o cinema salva vidas, né? Eu me pergunto até que ponto, né, o judiciário não se constituiu, né, cotidianamente também, tal qual esse carinha, né, do show da Maria Bethânia, que vira as costas para essas desigualdades brasileiras, né, que não se percebe, né, enquanto também uma localidade homofóbica, né, também enquanto uma localidade misógina, racista, e que reproduz essas contradições de modo, hoje, inclusive, muito mais sofisticado, né, justamente na burocracia, no apagamento, e aí eu percebo extremamente importante, eu sempre falo, a Comissão de Igualdade Racial ela tem que ter uma página no Instagram. Né? Eu sei que tem subseções que centralizam mais essa questão, mas a questão de você ter pessoas pretas de terno e gravata é uma questão política. Sim. Porque hoje eu vou na rua, o cara me confunde com pastor de igreja, né? Me confunde com segurança. É muito comum. Um dia o cara bateu nas minhas costas, eu estava indo para uma audiência, fui comprar uma coisa no mercado, bateu nas minhas costas, porra, aí tu parece o segurança da novela das 8. Porque a gente foi criado dentro de uma sociabilidade, de um modo de divisão de realidade. Você nunca falou isso? Calma aí que eu vou te mostrar meu currículo. Não, cara, até porque assim, eu acho que isso não tem muito efeito prático, sabe? A gente brincou antes que você estava mais pro Falcão do Rapa, né? É o artista aí, eu sou fãzão do Rapa. Eu fui muito show do Rapa, meu irmão. Eu fiz esse dread aí, lembrei, muito show lá no Circo Voador, cara. Mas olha, essa Falcão, questão de como o judiciário trata com a gente. Não tem não, cara, de boa. De como o judiciário trata a forma que a gente fala, que eu até trouxe aqui, a gente fala, os desembargadores muitas das vezes nem prestam atenção no que a gente está falando, porque já tem o voto pronto, já tem o texto pronto, ele só lê, ignora o fato, enfim, já está essa sentença. A gente também estava conversando outro dia sobre a questão de, por exemplo, o recurso quando ele vai para o tribunal, para o STJ, STF, hoje em dia, tipo, o juízo de admissibilidade não existe mais. Eles criaram um programa no computador, lá um algoritmo, e ele que faz o juízo de admissibilidade. Aí você fica assim, gente, como é que é isso? E aí você está estudando, você cria uma teoria, enfim, você leva a condição, principalmente na sua área, né, de lá, das alegações finais, tem uma pessoa ali com direitos e tal, e o algoritmo é que está falando, porque ninguém está nem aí, de fato, para o lado humano, né, vamos dizer, do que está acontecendo. Isso está sendo uma realidade e é muito perigoso o que está acontecendo hoje em dia, principalmente para a gente, né, que os operadores de direito... Essa questão do Rio de Janeiro, assim, quem advoga em São Paulo diz que é melhor os julgamentos de segunda instância, os debates, do que no Rio. Aqui no Rio, quem já participou, tá tudo pronto, você fala lá, raramente, você vai mudar o voto ali. Só pede vista para depois, porque você falou antes no gabinete, senão... Porque tá tudo pronto. Lá em São Paulo, pelo menos as pessoas que eu conversei, né, eu tenho um caso aí, eu não vou falar o caso porque é sigilo, mas era assim, não vou falar o nome da pessoa, mas era um agravo de instrumento, era muito importante para reconhecer que ela era herdeira, né? E era um processo de milhões, e o advogado veio de São Paulo aqui para sustentar o agravo de instrumento. Aí ele chegou aqui, não deixaram ele sustentar, falou, ó, agravo de instrumento aqui não fala. E aí eu estava sentado do lado dele e falou, cara, São Paulo não é assim não, São Paulo você fala, os desembargadores debatem o tema, realmente debatem, e a gente muda vários julgados ali com a nossa sustentação. E o Rio de Janeiro... Acho que iam mudar a resolução tá aqui, interna. Vai lá, se não muda nada, você fala ali, pode fazer tudo. Soltar fogos que o desembargador mal olha pra tua cara. A verdade é essa, né? Os advogados estão passando por isso. Isso é apenas uma lamentação da advocacia. E essa lógica, né, aristocrática, que inclusive ela se reproduz, né, no próprio ensino superior, no próprio aspecto pedagógico, né? Porque assim, são raras as instituições de ensino superior do curso de Direito que tem, né, uma história do direito brasileiro, que tem uma história geral do direito, que tem relações étnico-raciais que sequer são disciplinas obrigatórias. Sim. Quando mais eletivas, né? Não tem, Tem sabe? faculdade que não tem mesmo. Quando eu estudei Estado de Direito Brasileiro, foi bem legal. Foi na fiz com a de Niterói. Mas dentro da faculdade não tinha uma matéria para falar a evolução legislativa racial. Nunca se comentou, pelo menos eu,
ou eu faltei a aula, né? Pode ter sido isso, mas eu sempre pegava a matéria, então realmente... Não fazia parte da grade curricular. Hoje em dia tem essa inclusão na grade ou você já traz... Na sua bagagem, na sua aula. Olha, então, assim, não tem, né, no curso, não tem essa inclusão obrigatória, né, na grade, e também não é só ter inclusão, não é só ter o nome, né, não é só ter um cara preto na OAB. Não, tem um estudo universitário mesmo da evolução legislativa da... Então, assim, não há uma preocupação, assim, o perfil do aluno de direito, e muitas das vezes depois do profissional, depois do desembargador, do cara que vira juiz, que vira procurador, é um perfil do cara, infelizmente, né, que está virando as costas para o show da Gal Costa, né? Que o cara não tá, farinha pouca no pirão primeiro, né? Ele vê aquilo ali como uma grande oportunidade, né, de ganhar dinheiro. Então, assim, classe desunida. Ele não está preocupado, né, com uma realidade social brasileira. Ele sequer descobriu o Brasil, pô. Eu estou no Brasil, Rio de Janeiro, né? Ele nem sabe de que localidade ele fala. E muitas das vezes você vê um cara preto que é embranquecido, né? Um cara que você olha que ele é preto, beleza, mas só que ele tem toda posturas, né, embranquecidas, né? Justamente de usar aquele corpo que conseguiu acessar determinados espaços, né? Justamente para reproduzir, a partir dessa lógica operacional, né, essas contradições, essas desigualdades. Então, assim, isso vai acontecendo no dia a dia. Eu estava dizendo esses dias, gente, olha só, eu não sou mais adolescente, não acredito mais em grandes revoluções. Né? Então, a minha guerra hoje é uma guerra de guerrilha. É brigar por uma página no Instagram, né? E não só a minha, aliás, minha não, da Comissão de Igualdade Racial que eu faço parte, mas de outras também, porque assim, o pessoal tem que se acostumar a fazer uma leitura de pessoas pretas atravessadas pelo espaço de poder. Né? Não tão somente em espaço de subalternidade. Eu não acompanho tanto futebol, né? Tanto é que eu não sei nem o nome do técnico do Brasil. Por isso que eu falei o Tite. Aí, mas eu estava vendo esses dias a questão da Libertadores, né? Isso é uma coisa muito da antropologia também, de ter essa sensibilidade ao torno das pessoas que estão acontecendo e tal. E aí teve uma questão que o Diego, né? O Diego pegou lá a taça e foi levantar junto com os profissionais do time. Da limpeza. O pessoal que trabalhava no Maracanã. Vocês viram a foto? Como eu sou vascaíno, quem eram as pessoas? Eu não vi a Libertadores. Então, assim, mas a questão é que nessa foto que ele está levantando a taça com os profissionais, as pessoas que estão lá segurando a vassoura são pessoas pretas. Eu não vi realmente, porque eu aí você acompanho o Flamengo. Você vê o Diego Ribas lá no meio, né? E várias pessoas pretas segurando a vassoura daquele lado. Então, assim, eu nunca fui muito de aparecer em fotografias, né? Nosso campo é muito vaidoso, né? Do direito. Mas você achou uma atitude legal ou não? Não, achei muito legal. Chamado a galera ali. Não, ele achou legal, só que ele está dizendo que, mais uma vez, demonstra que o trabalho subalterno, vamos dizer assim, tem uma identificação própria. Que são da cor, diferente. Quem está segurando a taça é o branco e os demais, né? Não, mas não é nem isso. É simbologia, porque realmente eu não vi a foto. Não, mas não é nem isso que eu estou falando, essa questão. O que o Diego Ribas fez foi super legal, não estou dizendo isso não. Né? Ele foi lá, né? A questão é a seguinte, né? Quando ele chama as pessoas para levantar, para dar, né? Olha, vem, vocês também fazem parte disso. Quando as pessoas que estão segurando a vassoura, ou seja, as pessoas que trabalham lá, a questão não é falar do Diego Ribas, não, o que ele fez foi muito legal, bacana, não estou falando disso. Eu estou falando que isso aí só evidencia uma realidade nossa, que as pessoas que estão em trabalhos subalternizados, nem subemprego, são pessoas negras. Quem estava segurando a vassoura ali, os funcionários, né, de chão, eram as pessoas pretas naquela foto. É isso que eu estou dizendo, sabe? Então, isso só evidencia uma realidade. Então, como é que eu não vou pensar, né, as contradições do Brasil atravessado também pela raça, se essas contradições estão aí? Né? E assim, e por isso que eu faço questão hoje de aparecer em foto. Né? Justamente por isso. Porque eu sempre fui um cara muito dos bastidores, né? Porque eu observo que na burocracia que as coisas não são burocratas, detesto burocracia. Sou um nietzschiano, embora essa expressão para quem é nietzschiano seja extremamente complicado, mas eu leio muitas questões vinculadas a Nietzsche, embora hoje, a partir dessas contradições raciais e tal, a gente faz muita crítica, porque ele é um cara europeu, no final das contas, mas então, assim, eu sempre fui o cara de falar, vamos fazer o regulamento tal, vamos fazer o estatuto tal, vamos fazer um manual de TCC, assim, foi esse cara e não me preocupava. Você sempre foi o cara de puxava o bonde, né? E quem faz o trabalho, muitas das vezes não aparece, é os bastidores, né? E não precisa. Mas hoje eu tenho observado que é extremamente importante, por eu ser um homem preto no Brasil, um homem negro,
eu tenho que aparecer na foto, né? Se eu vou fazer uma fala, bota minha foto aí, filho. Isso aí. Vai me visibilizar. Tem que Isso botar a foto. Então, por isso é importante ter uma comissão de igualdade racial que apareça, né, nas redes, que se faça representar, que se faça se colocar e tal. Então, assim, também não adianta nada, então, eu estava dizendo, né, você ter um currículo que vai ter relações étnico-raciais, que tem história do Brasil, que tem história geral do direito brasileiro, enfim, se a lógica pedagógica é uma lógica ainda eurocentrada. Vamos estudar a história geral do brasileiro, direito brasileiro. Aí agora, pensando, por exemplo, uma das principais referências, né, geralmente os cursos de direito gostam muito de usar, que é o livro da Flávia Lage, na História do Direito Brasileiro Geral e Brasileiro. Aquele livro, ele acaba assumindo uma lógica de que só é direito aquilo que sai de uma determinada realidade normativa que está vinculada ao Estado, né? Então, no final das contas, isso é uma lógica eurocentrada. Vamos estudar a história das constituições. A Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição, ela reflete todas as contradições que atravessaram o Brasil naquele momento? A Constituição de 88 reflete, né? A gente já viu que o Brasil é especialista em fazer leis bonitas, né? Mas o direito, ele é mitigado cotidianamente, né? E é isso, a gente tem que pensar justamente nessa realidade, nesse constrangimento que determinadas pessoas sofrem, né, a ingressar esse espaço que é dela, que é o Poder Judiciário, muitas vezes ela reconhece como não sendo. Então a gente tem que pensar justamente a partir disso também, dos currículos, o que é ensinado ou o que não é ensinado em determinados currículos. E a gente vê uma invisibilização política. Então, eu sempre penso em questões políticas, porque o próprio ensino superior, ele se constitui a partir de uma questão política. Não vou citar um cara. Por que você não vai citar um cara? Não sei, não gostei da cara dele e tal. Você não cita mais as pessoas. Por exemplo, eu no curso de História, o meu objeto de pesquisa foi o Michel Foucault, né? O Michel Foucault, ele tem uma análise crítica em torno da história e vai justamente pensar a história como um discurso de poder que vai legitimar uma determinada coisa. E no meus cursos, hoje eu observo, como eu ainda não tinha esse letramento racial, né, a minha referência bibliográfica, todos homens brancos europeus, né? Então, quem você vai ler ou quem que você não vai ler, quais são os autores que vão ser colocados em uma determinada referência bibliográfica, seja numa determinada disciplina ou não, é também uma escolha política. Então, quando a gente ressurge hoje com a figura do Luiz Gama, que foi o maior advogado brasileiro, muito embora não tenha se formado no curso, foi o maior advogado brasileiro. O cara nasceu livre, foi escravizado, né, foi vendido pelo seu pai, aprendeu, né, o ofício sozinho, falava mais não sei quantos idiomas. Como é que a gente não vai considerar esse cara o maior advogado brasileiro que foi apagado? Que, por vias judiciais, conseguiu libertar uma sociedade ainda escravocrata, que ainda não tinha ocorrido a abolição, mais de 700 escravos. Ou seja, se apossando dos mecanismos do poder. O que a gente tem? O que o mecanismo do poder fala? Beleza, vou usar o idioma dele para subvertê-lo. Então, assim, eu no momento que eu ingressei no curso de Direito, eu ainda não conhecia Luiz Gama, né? Tem professor de Direito que nem conhece? Exato. Então, tem que eu ia comentar sobre isso. E não o conheci na minha graduação. Eu conheci em outro momento. Mas eu pensei muito como o Luiz Gama pensou, né? Eu vou acessar esses espaços e vou trabalhar a partir desses espaços o poder dele, sabe? Isso é muito também Foucaultiano, né? Enfim, falem aí, pessoal. Não, e é importante também, gente, pessoal de casa, a gente está no mês de novembro, o mês da consciência negra, e acho que o nosso episódio vai ao ar bem próximo, né, da data. A previsão é 18, isso que né? aqui Sextou é o quê? Sextou no Pendura. Sextou Toda sexta-feira, um episódio novo aí, pessoal. Dia 20 de novembro, feriado. Eu não posso cortar uma fala de uma mulher. Porque eu sou um homem de desconstrução. Somos. Mas então, Daniel, assim, outra coisa, mas ficou várias perguntas pelo meio do caminho que eu tinha para fazer. Mas... Tem que pegar um papel e a caneta para não perder. Porque hoje nosso tempo está curto, que Daniel daqui a pouco tá na delegacia para resolver os problemas aqui dele. Não tem ponto eletrônico, não. Pois aqui Mas deixa eu fazer duas perguntas que ficaram perdidas. Duas. Eu, hoje, professor universitário e advogado. O que você prefere? Ser professor? Ser advogado? Os dois? Quem paga mais? Fala aí pra gente que a gente tá doido pra sair do Pendura. Eu quero ser professor universitário também. Eu quero sair do Pendura, pessoal. Assim, eu costumo dizer que eu sou mais acadêmico, né, do que advogado em si, né? Tô fazendo mestrado, terminando mestrado na UF, em Justiça e Segurança, e esse mestrado é um mestrado de Antropologia do Direito, né? Engraçado, eu não gostava tanto de estudar o direito em sala de aula, né? Eu falava, a faculdade está atrapalhando meus estudos, né? Enfim, porque é isso. Ela está vinculada muito a uma concepção pedagógica binária de mundo, né? Eu estava falando daquela questão da vibe do aluno, né? A vibe do aluno do direito geralmente é uma vibe extremamente conservadora e binária,
né? O cara só consegue ver ou certo ou errado, ou macho ou fêmea, não consegue ver mais nada além disso. E, em certo sentido, ele entra assim, e o curso de Direito ele só aprofunda essa realidade. E ainda mais quando a gente observa que o curso de Direito ele está num limbo, porque ele não é nem necessariamente profissionalizante, nem é necessariamente vinculado à área acadêmica. Porque o cara chega no 10º período do curso de Direito, Ele não é e nada. não sabe, não é nada, ele não sabe o que é pesquisa, não sabe que ele deveria ser um pesquisador em informação, pesquisa, metodologia científica, o que é isso, porra? O cara não sabe, e ao mesmo tempo ele não está munido de ferramentas, muitas vezes, satisfatórias, né? Por exemplo, para acessar, né, a profissão do direito. As suas aulas que você dá são ótimas, porque é do primeiro ao último período, né? É, assim. Metodologia e introdução. Ele pega o aluno do primeiro e do último período. Não, mas é isso, né? Mas como é que foi a sua seleção para a UF? Como é que é? Quem quer fazer um mestrado na UF? Que a UF é uma universidade pública muito difícil de passar, né? Fazer um mestrado público. Eu fiz o particular, mas quero ir para a UF. Como é que é essa aí, pessoal que decide fazer um mestrado? Assim, Primeiro tem que estudar. Assim, porque assim, o mestrado, em linhas gerais, a gente pode pensar que são grandes feudos epistêmicos, ou seja, grandes feudos de reprodução de um determinado perspectiva em torno de um determinado objeto. Então a gente tem que pensar, beleza, o que esse pessoal estuda, né? Qual é a vibe, porque muito embora, por exemplo, esse departamento que eu estou vinculado, ele tem uma percepção que vai pensar das questões vinculadas, né, ao direito penal e tal, a pegada dele é muito diferente do pessoal de direito penal, né, da UERJ. E eu caí nesse mestrado muito que de paraquedas, né? Foi até um certo sorte, porque isso não é muito comum. O ideal para você entrar no mestrado é você fazer o capital social, conhecer a vibe do pessoal, conhecer quem está escrevendo, quem está pesquisando e tal. Mas dentro dessa concepção, que eu sou homem preto no Brasil, estou sempre atrasado, e eu já era professor universitário, e a gente sabe que hoje o sarrafo está ficando mais em cima, né? Sim. Se há 20 anos atrás, você sendo graduando, você já conseguiria dar uma aula no ensino superior de boa, a partir do capital social, o buraco tem ficado cada vez mais embaixo. Aí eu pensei, gente, eu tenho que entrar logo no mestrado por uma questão de sobrevivência e permanecer, né, sendo o professor universitário. Aí você, um belo dia, bota num qual que está aberto. E é isso, né? Lê o edital, pô, beleza, dá para fazer. Vou fazer. Tem a ver ali, vamos lá. E fui e fiz, né? Consegui entrar. E foi muito isso. Mas as questões, a gente pode até conversar, são bem mais complicadas e implicadas do que parece. Mas assim, a leitura, né, é imprescindível. Né? A leitura e um certo faro ao que se refere, curiosidade ao que se refere, né, a determinadas questões é imprescindível. E assim, esse mestrado é extremamente interessante porque ele vai fazer uma crítica a essa concepção pedagógica do curso de Direito vinculada a uma noção do dever ser. O direito trabalha muito, deveria ser assim, beleza, deveria ser, mas a ciência não é isso, a ciência trabalha com as práticas. O que está acontecendo na prática em torno de determinadas questões? O direito está reproduzindo o racismo, né? O direito está reproduzindo a mortificação de determinados tipos de pessoas, invisibilizando determinadas pessoas, né? E assim, a gente tem que falar uma coisa bem clara, os acessos de poder, chave de poder de determinadas instituições, ainda não são de pessoas negras, né? Que é a maioria da população. A cidade do Rio de Janeiro é uma sociedade, é uma cidade racialmente distribuída, muito embora a gente não tenha nenhuma lei, né, de apartheid, mas a gente sabe que a Zona Sul não tem o mesmo tipo de pessoa, pelo menos em termos fenótipos, na Zona Oeste da vida. Eu estava hospedando um amigo meu, né, que está fazendo pós-doutorado, ele é alemão, ele fala muito bem português, lá em casa, lá na Zona Oeste. Falei, olha, pode tirar onda, hein, velho? Quando chegar em Perrito, vai falar, vocês já foram no Rio? Quem já foi em Sepetiba? Eu já fui em Sepetiba. Levei o cara só para esse rolê. Aí a gente tinha ido para Padre Miguel. Né? Mas Sepetiba era também um ponto turístico há 1000 anos atrás. Sim. Era, eu lembro. Minha avó vivia falando. A minha avó vivia falando que eu fui para Sepetiba, praia de Sepetiba, falava assim. Mas você já saiu de casa, já passou já deu uma olhada lá eu sou de Nova Iguaçu, eu fui pra Muriqui, Ibicuí, essas coisas, sabe? Coroa Grande. Viviane, no Clube Med. Tá aqui escondendo o jogo. Máximo até Muriqui. E Sepetiba é testemunha viva, né, cara, do crime ambiental. Testemunha viva. A região muito bonita, esse eixo Sepetiba, Pedra de Guaratiba. Então aí eu e esse colega meu, a gente foi pro Ponto Chique. E por algum motivo a gente tinha que encontrar uma outra amiga no Leblon. Mas ficamos lá no Ponto Chique, bebemos uma cerveja, não sei o quê. No Ponto Chique... Em Padre Miguel. Em Padre Miguel. Não, porque tem Ponto Chique em Nova Iguaçu, gente. Ponto Chique, Padre Miguel, localidade extremamente negra, né? Do lado do busto do Zumbi. E quando a gente chegou no Leblon à noite, né? Totalmente diferente. Só gente branca mesmo. Então, assim, a nossa sociedade também é assim, né?
Ela também é distribuída. Então, como é que eu não vou pensar, né, as contradições Mas a partir... aposto que a cerveja mais gelada estava lá no ponto de... Tava. Confesso. Tenho certeza. Então, como é que eu não vou pensar o Brasil a partir de contradições raciais, se elas já estão aí, né, a todo momento? Só que eu estou pensando agora, como eu penso em termos muito políticos, que não há, né, um letramento da população ao que se refere à questão racial. E esse é, inclusive, um dos objetos, aliás, é o objeto principal, né, da minha dissertação no mestrado. Por quê? A gente tem que pensar, antes de tudo, que o negro, né, ele é uma invenção do colonialismo, né, porque as pessoas que foram sequestradas no continente africano, que é um continente, né, tem diversas civilizações, diversos países, elas vinham de diversos povos, Congo, enfim, diversos nagôs, diversos povos, né, que a partir da chibata se conformaram em uma cor, por assim dizer, né, enfim, que é o preto. E o que a gente está falando aqui hoje, né, com as comissões de igualdade racial, com pessoas com ativistas, com intelectuais negros, é justamente tentando lidar com as consequências desse colonialismo, que a gente sofre na pele até hoje. Sim. Com as consequências disso. Só que a questão é tão perversa que as pessoas que são negras, como eu, né, eu acho que eu fui me reconhecer, olhar no espelho e, caraca, eu sou preto mesmo, há 7 anos ela nem se percebe enquanto tais. Se a maioria da população carcerária não fosse preta, se a maioria das pessoas que são mortas pela polícia não fosse preta, se a maioria das pessoas que não tivessem acesso à saúde não fossem pretas, não faria sentido nenhum, né, esse nosso debate, mas são. Sim. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, no meu campo de pesquisa, que é a periferia, não há um letramento, uma identificação a partir da raça. Eu trabalho muito com a questão da representação do bandido, né? E até isso está atravessado pelo que eu sou, né? Por Estado, eu sou potencial bandido. Pelo menos é isso que as estatísticas vão falar. Uhum. Quando você vai ver quais são as pessoas que são presas, são justamente pessoas parecidas comigo. Contudo, entretanto, toda a vida, essa representação... Adoro isso, contudo, toda a vida. Esse é bem advogado. Mas, Daniel, eu tenho visto que, assim, vamos pegar esses 10 anos pra cá. Os últimos 10 anos de rede social, essa explosão de rede social, de mídia, as coisas estão melhores. Eu acho que as coisas estão evoluindo. A minha percepção. Estão tendo mais acesso à última informação. Eleição, eu vi, muita representatividade, muita gente sendo eleita, tá aumentando os candidatos, a bancada. Então é uma evolução que... Se sente essa evolução ou não? Eu não sinto, tá longe, não. Tá longe disso. Tá longe disso, ainda mais com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo tirou... Cara, assim, é complicado falar isso, né? Mas eu não sabia que eu ia falar essa parada que eu tô gravado. Porque o Bolsonaro, né, cara, ele é o Brasil também, sabe? O Brasil é Bolsonaro. Olha só, gente, no sentido ao que se refere às performances, né? A uma determinada interpretação. Atitudes. Podemos dizer assim, que metade do Brasil, né? Porque metade votou nele, metade votou no Lula. Eu digo que não. Aquele né? 1% é vagabundo ou não? eu digo que não, porque, não necessariamente, melhor dizendo, porque teve uma pesquisa recente, acho que está vinculada à BBC News Brasil, ou algum órgão, enfim, que apontou que os eleitores do Lula, muitas das vezes, eram até mais conservadores do que os eleitores do Bolsonaro. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que também não dá para fazer uma balança nesse sentido de questão ou população pobre e rica ou relacionada à população preta, porque, de fato, essa eleição presidencial foi uma loucura, né? Eu encaro dessa forma, mas eu penso, assim, eu queria até falar com você, Daniel, já que você tem toda essa parte de ser professor, trazer essa questão histórica e tudo mais. Por mais que a gente perceba que está tendo uma melhora, a gente percebe que tudo muito demorado. Comecei a falar e acabou que a gente trocou de assunto, que a gente está numa velocidade aqui também, que eu não tô entendendo, que a gente está aqui, né, voando. Pessoal de casa, se for alguma coisa perdida, você coloca nos comentários que a gente volta, porque a gente está aqui, ó, no então, se for alguma coisa perdida, vocês colocam aí. Mas, por exemplo, a questão que a gente está no mês de novembro, do dia de zumbi e tudo mais, que só em 2011 que foi, de fato, declarado o feriado. Então, assim, você percebe que a gente... o tempo parece que, assim, só agora. Por que só agora? Porque só agora com as redes sociais que a gente percebe que as pessoas estão mais discutindo essas questões, porque só agora que tem uma comissão igual... Que bom que está acontecendo, que está fazendo, mas mesmo assim eu ainda percebo isso.
que está demorando demais, que já era para a gente estar evoluído há centenas. Antes. Para. Com o João Kleber, antes. Vou emendar com ela. A gente participou de uma conversa na rádio. Você sabe que eu tô me sentindo no jornal hoje, né? Nós tivemos com... Você deve conhecer o Dr. Bruno Cândido, né? Ele, advogado aí também, famoso pra caramba, igual você, na luta e tal. Nós tivemos uma conversa com ele e ele tava falando que ele não se viu representado, né? Ele é negro. Ele falou assim, não me vi representado nessa eleição. Que era Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro, Soraya. Tira o padre, né? Pelo amor de Deus. E não tinha um candidato negro, ele não se sentiu representado. Eu acho que... Será que nenhum partido político pensou nisso, gente? Não, na verdade tinha um candidato negro, né? Que é o Léo Péricles, né, da União Popular. Não conhecia. Não, eu não vi nos debates. É isso, cara. Quem foi? Somos invisibilizados, sabe? Então, se você se coloca no espaço de bastidores, por isso que eu falo, tem que tirar a guerra de guerrilha. Tá aqui, vamos tirar uma foto. Vamos postar assim no Instagram. E não é questão de vaidade. É uma questão política da União Popular. Salvo engano meu, ele é de Eu até ouvi o nome dele, mas eu de fato não sei. Nem nunca vi a foto. Não vi nem na intenção de voto, entende? Então, talvez nessa... O padre eu também nem sabia, né? Surgiu um padre do nada. O padre Alberto Jefferson botou lá, mas presidenciável, assim, realmente não vi nenhuma figura aqui. Pode ser você na próxima. Quem sabe? Sentou aqui na cadeirinha do Pedro. Tem meu voto, hein? Tem meu voto. Mas assim... Valeu. Presidente, realmente, não vi. Não, mas outros cargos, sim. E agora, junto com a Thalita... Fala, Thalita. Eu quero que você fale realmente sobre isso, sobre essa questão dessa... Mesmo com hoje, tendo as redes sociais, todo mundo aqui na palma da mão, vendo, podendo tuitar sobre qualquer caso... Ainda assim, eu penso que está muito demorado. As coisas estão acontecendo, mas não na velocidade da internet, da palma da mão, né? Na nossa velocidade aqui de conversar, de tudo. Parece que não está... Não sei, eu tenho essa percepção. Eu queria que você falasse com o seu... Melhor dizendo, né? Seu histórico todo. Não, assim, eu observei uma coisa que é interessante, né? O Lula tá mais branco, né? Tomara que seja só na aparência, né? Será? Não seja nas práticas também, né? Enfim, então, assim, essa questão, eu acho que o debate, ele surgiu, assim, os movimentos, né, que se refere à questão desse estabelecimento desse dia, né, da consciência negra, e pensar também que o 13 de maio foi escrito a lápis, né, a Lei Áurea foi escrita a lápis, né, enfim, não teve nenhuma política de inserção, né, dessa população, de fato, na nossa sociedade, enfim. Assim, a gente tem que pensar que isso é um longo processo, né, o reflexo desse descobrimento do Luiz Gama, né, que é também muito recente, ele ganhou o título de advogado também muito recentemente, né, pela OAB, né? Foi pela gestão de quem? Foi do Felipe? Não. Eu acho. Foi do Felipe? Eu acho que foi do Felipe, não lembro agora. Foi da OAB ou foi do eu acho IAB? Não, eu acho que foi, enfim, mas foi bem próximo. Mas ganhou o reconhecimento. Acho que foi do Felipe Santa Cruz. Depois eu vou dar um Google pra você. Ele também ganhou o doutor, não sei se foi honoris causa, pela Faculdade de São Paulo, lá do Largo São Francisco. Isso tudo no movimento dessas primeiras décadas do século XX, que está, claro, atravessado por um grande movimento de luta, dois movimentos negros desde a década de 60, 50, se aprofundaram na década de 80, né, com essa reabertura e tal. E hoje também a gente vê esse debate mais público em reflexo também das próprias políticas de cotas, né, que essas pessoas hoje viraram advogados, não é isso? Né, a advocacia preta, em certo sentido, também está atravessada por essas questões e também de uma política pública, com todas as críticas que a gente pode fazer ao modo como isso aconteceu, de expansão no ensino superior para áreas periferizadas. Por exemplo, em Santa Cruz, no núcleo de Santa Cruz, a gente tem a Cândido Mendes, temos a Estácio, temos a UniCBR, temos outras instituições num lugar bem próximo. São instituições privadas, inclusive a Zona Oeste é a localidade que mais tem universidades privadas da América Latina, né? Caramba. E assim, só que a gente tem que pensar que custo isso aconteceu. Mas, de algum modo, isso possibilitou, né, que essas pessoas tivessem um diploma, querendo ou não. A universidade privada ela acaba sendo mais flexível para as pessoas que trabalham, para as pessoas que têm toda uma vida. E a gente sair de Santa Cruz para vir fazer uma faculdade em outros espaços é extremamente complicado. Eu fiz na Alcântara do Centro,
por questões também políticas. Acho que tudo que eu faço é muito atravessado por isso, né? Em busca de um network, em busca, talvez, de novas perspectivas de mundo. Seria muito mais fácil ter feito em Santa Cruz. 1 hora de paciência, 15 minutos dali. Mas eu falei, não, vou enfrentar, vou todo dia para o centro para conhecer outras pessoas, novos olhares, enfim. E tenho colhido esses frutos também. É uma outra concepção também que um advogado iniciante tem que pensar, né? Que a advocacia, ela muitas vezes está mais vinculada a um capital social do que a um capital intelectual. E quando a gente pensa a questão também do negro, ela está vinculada também a um capital estético, né? Afinal de contas, né, para ir numa delegacia eu tenho que estar de terno e gravata numa sexta-feira, também para evitar menos explicações de determinadas questões. Pô, mas quem é você? Não sei o que, já vai logo, cara, deve ser advogado, né? Ainda está de dread e tal. Então, assim, a gente tem que perceber que o Brasil que está aí hoje, ele é fruto de um grande projeto político, inclusive. Por exemplo, quando eu estudei, e atravessado, inclusive, pela educação, quando eu estudei História, eu ainda não sabia que era negro e tal, eu fiz direito, eu fiz Brasil Colônia, né? E a ideia do Brasil Colônia, com um professor que era doutor, né, em História Social e tal, da Briba Pão Duro, era atravessada por uma ideia de que o negro tinha a capacidade de negociar com o seu senhor. Porra, tá de sacanagem, não tá não, parceiro? Tá de sacanagem. Então, e eu achava que isso, é isso mesmo, e não é isso, cara. Nunca foi. Né? A gente passou por um processo escravocrata dos mais violentos, se não mais violento. Sim. De dar aula para a África do Sul, filho. De dar aula para os Estados Unidos, os colônias do sul dos Estados Unidos. É porque a questão é tão complexa que a gente criou um sistema de invisibilização de pessoas importantes, como o Luiz Gama, de invisibilização de um presidenciável negro, né? Assim, que se candidatou, como o Léo Pérez, e as pessoas a todo momento, né, são invisibilizadas até hoje. Então a luta é muito grande, às vezes eu vejo alguns colegas que estão em comissão, mas isso tem que ficar falando de negro? Mas a pessoa só fala de branco, cara. A todo momento, seja no sistema de ensino, seja no poder judiciário, né? Essas são as pessoas que estão no espaço de poder. Então não adianta nada você colocar um cara pela cota, né? Se ele vai reproduzir uma concepção embranquecida, ou só para estar ali. A gente tem que justamente mudar esses mecanismos, né? Eu não gosto muito de direito previdenciário, direito do trabalho, aí vocês podem até... Né? Porque é muito isso, é muita lei que muda toda hora, é muito 0, não sei o quê, e é aí que eles fodem todo mundo, né? É aí que eles fodem todo mundo. Tem que ler meu livro, hein? Da Previdência. Cadê o livro, gente? Tá ali. Não me deixe longe do livro. Então, assim, é uma questão muito complexa, né? E me parece, inclusive, que o primeiro presidente de uma subseção negro no estado do Rio de Janeiro só foi agora também. Eu não sabia. Nunca tivemos um presidente da seccional da OAB negro. E é isso, cara. E as questões, aonde importa, onde as questões... De mulher também não. De mulher também não. É. Né? Mulher, não, acho não. Mulher também nunca teve. A OAB do Rio vai seguir o caminho natural. Né? A Basílio, 1, 2 vezes, e o próximo deve ser um negro. Vou botar um negão, né? Eu acho. É isso. O negão que seja negão candidato na cabeça. O negão que seja negão também na cabeça. Não adianta nada aparecer e ficar reproduzindo determinadas práticas, entendeu? Isso é porque o machismo se reproduz no corpo. Quando você for presidente uma vez da OAB, ou até do Brasil, não esquece da gente, não. Não esqueça não. Vou dar um abraço aqui. Mas as questões do que você trouxe dos livros, de histórias, de didáticos, é isso, né? Eles floreavam tudo, né? Floreavam. Isso. Pra parecer que não foi bem assim. Mas, gente... Muito contrariado. A gente vai ter que fazer parte 2. Muito contrariado. Gente, vamos ter que fazer parte 2. A produção. Já vê semana que vem você vai pra delegacia? Não, né? Tem o quê? OAB, professor universitário, que a vida, gente, do nosso convidado também é muito agitada. Que a gente vai pra delegacia agora, então a gente tá com o horário apertado. Ó, antes de ir para final, já deixa o convite para voltar, porque Sim. a gente falou aí 1 hora e pouco, muito rápido, e a gente tem muito mais para conversar. Tá? Foi uma introdução aqui, eu acho. Eu tô com essa impressão que foi uma introdução, né? Que a gente não conseguiu. Vai voltar aqui, mas a gente tem que, infelizmente, ir para a fase final, que é o martelinho. Pessoal de casa, olha, deixa aqui os comentários, o que vocês quiserem perguntar para o nosso convidado, coloca que ele vai voltar, vai trazer mais informações para vocês. Então, deixa sugestão, tema, o que for. Explica o martelinho para ele, doutora Thalita. Explica o martelinho. Dá o martelo, por favor? Muito obrigada, né? Que Rian pega esse martelo, que não quer largar o martelo de jeito nenhum. Eu sou um cara possessivo. Então, Daniel, você sabe que nós, advogados, a gente sempre teve aquele negócio, né, de eu quero bater o martelo e tudo mais, enfim. Então, a gente criou, né, esse quadro aqui no Pendura. E antes de mais nada, preciso fazer uma pergunta. Você já deu pendura na época da faculdade? Pendura?
Que é o dia do advogado, que Sim. Não, eu já ouvi falar dessa questão, mas eu nunca, não. Então tá bom. Então vamos seguir. Fica para a próxima também entrevista. Aqui o quadro é para quem você bate o martelo. Bater o martelo é uma coisa boa, pode ser uma pessoa, um órgão, um sentido, enfim, o que você quiser. Para quem você bate o martelo, você bate e fala, eu bato o martelo para isso, por isso, isso e isso. E depois, martelo é uma coisa boa, e depois quem você pendura. No sentido figurado, obviamente, né? Mas seria uma coisa não tão legal, uma coisa que não tá bacana, uma coisa ruim, enfim, pessoa, órgão, situação. Aí você diz, eu penduro isso. Então, fica à vontade, o martelo é seu. Aí bate, né? Isso aqui. Pode bater com tudo. Vou até afastar aqui, senão... Com... Aí você fala, eu bato o martelo para... Olha, eu bato o martelo, na verdade, para uma coletividade, né? De pessoas... Porque eu não consigo bater só para uma, né? A gente viu várias pessoas tentando, pessoas negras, mulheres negras, né? Pessoas que estão lutando pelas causas das minorias, que não são necessariamente minorias, né? E acho que eu vi várias pessoas na luta tentando assumir esses espaços dentro do poder legislativo, né? Dentro do poder judiciário e tal. Então, eu acho que eu bato o martelo para essas pessoas que estão na correria, mas eu queria exemplificar isso falando da advocacia preta carioca, né? Que é norteada, que tem pela doutora Ângela, né, e tem como madrinha a doutora Ivone Caetano, né, que está justamente tentando assumir determinados espaços dentro do próprio Poder Judiciário, mas não necessariamente, né, tão somente a partir de uma lógica de falar de uma questão que é importante, que é a desigualdade racial, mas assumir os espaços burocráticos, que são esses que vão justamente infringir o nosso corpo, de modo geral. Agora, a pessoa que eu penduro, né? É uma pessoa, e acho que tem que ser isso mesmo, é o Bolsonaro, né? Porque ele tirou do esgoto tudo que já estava há muito tempo aí, né? No nosso inconsciente coletivo, por assim dizer, e que essas pessoas hoje já são extremamente autorizadas para falarem e fazerem as maiores barbaridades, né? Pensadas. Então, assim, eu bato o martelo para tudo que esse cara representa, né? Ao que se refere ao machismo, né? Ao racismo, e ao pensamento nazista, assim, né? E o pensamento de ódio que esse cara reproduz. Tá bom, gente? É isso. Tá. Ó, deixa eu só falar aqui uma coisa, que ele trouxe aqui a Advocacia Preta Carioca. Doutora Ângela é nossa embaixadora do Pendura. E pode mandar, olha, todos estão convidados, todos os membros. A gente quer todo mundo aqui para bater papo com a gente. É isso aí. Eu fui lá no seminário, né? Pô, fui muito bem recebido lá, todo mundo. Então... É um prazer aí estar com a Advocacia Preta Carioca. Eu tenho primos lá. Moisés, Viviane. Ah, que legal. Família tá lá, né? Nem sabia. Depois que eu descobri. Porque é grande, né? Tá a galera lá. Então, vou bater aqui o martelo aqui para nossa primeira convidada, que foi a doutora Ângela também. Tirou onda aí na questão da adoção. Ajudou muito o nosso programa. Divulgou, compartilhou, abriu as portas. Né? E você está aqui também pela ponte, então vou bater para vocês. Batem sempre. Isso, bate para a Advocacia Preta Carioca. Bate. Forte! Geração. Vai pendurar alguém? Eu tô pensando, eu até fiquei, quando ele estava falando, fiquei pensando o que eu vou pendurar essa semana. Mas vou passar, pode falar você. Você vai pendurar alguém? Não, foi tão maneiro aqui que eu não vou pendurar ninguém essa semana. É só love. Só amor. Daniel, obrigado. Eu agradeço imensamente aí, tá? Pelo convite. Tá. Todos, adorei estar aqui. Adorei mesmo. A gente que adorou e a gente que agradece a sua presença. Pessoal de casa, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga nossas redes sociais do nosso convidado. Bota aqui os comentários o que você quer perguntar pro Dr. Daniel, que tá na nossa seleção do Pendura. Tchau, pessoal.